que vocês estão buscando de verdade com o ILISP? O nosso foco é transformar o Brasil, existem os rankings de liberdade econômica, é que o Brasil chegue ali no mínimo no nível verde, né? Então, nos 30 pontos, entre os 30 melhores do mundo em liberdade econômica, que são, não por coincidência, os mais desenvolvidos, ou os que estão se desenvolvendo. Então, tem o caso aí de Botsuana, que era um país extremamente pobre no meio da África, hoje é um dos mais desenvolvidos da África. Estônia, né, que também teve esse processo. O Chile também teve esse processo. Aqui no Brasil tem exemplo muito bom, né, do meu amigo Antônio Cabreira, que foi a liberação da agricultura. Então, ele dá uma palestra excelente sobre isso. Aliás, fica a dica aí para trazer ele para falar aqui. Foi ministro da Agricultura na época do Collor. Então, o Collor, apesar da imensa besteira de controlar o dinheiro de todo mundo, Congelar. Né? Uma ideia, aliás, da professora da FEDA, onde eu estudei, que era Zélia Cardoso de Mello. Péssima ideia. Mas ele teve ali, no governo, teve outras áreas boas. E uma dessas áreas foi justamente do Antônio Cabreira, que era liberalizar a agricultura. Você sabia, meu caro, que nós tínhamos um instituto para definir o preço do café no Brasil? Isso existia. Foi ele que acabou com isso. Né? Tinha um instituto para controlar o algodão no Brasil. Então, foi com a liberdade econômica que a agricultura virou a potência que é hoje no Brasil. E daria para fazer um gráfico, a gente ainda vai fazer um gráfico, vou mandar isso para o meu social media Antônio para dar o trabalhinho a mais para ele. Boa. A diferença da agricultura para a indústria, porque a indústria não passou por esse processo no Brasil. A agricultura no Brasil ela cresceu muito por causa de liberdade econômica, porque ela tem que competir com o mundo inteiro. Então, ela tem que aumentar a produtividade, melhorar a tecnologia, e a indústria não. A indústria ela se fecha, fala, não, aqui o Brasil é grande o suficiente para mim, e enfim, imposto em todo mundo que vem de fora para cá, e é por isso que a indústria brasileira só cai. Então, a gente tem um exemplo no próprio Brasil de que liberdade econômica funciona. É tão bonito que você falou, porque se você for definir Brasil do ponto de vista econômico, é o grande celeiro, é o agro. O agro é pop, o agro é tudo, o agro realmente é tudo. Pega o PIB. Pega quanto corresponde o agro do PIB. É o que você falou, na indústria. A indústria é a indústria interna, a indústria sem protecionismo, sem competitividade, é isso. Lembra quando falavam que, assim, que a competição é a alma do negócio? Era isso. A alma do negócio é que ela melhora o negócio. E todo mundo tem um negócio cada vez melhor. Esse tem o progresso, que é o que nós queremos. Faz sentido isso, não? Exatamente, né? Então, quando você tem protecionismo, você tem pouca competição, por que você vai melhorar seu produto? Que é a indústria tem feito no Brasil. Fala, não, eu tenho aqui um mercado de 200 milhões, para mim é suficiente, tá aqui imposto em todo mundo que tentar entrar aqui. Mais engraçado quando se fala, por exemplo, da indústria brasileira automobilística, é Volkswagen, né? Fiat, não tem nenhuma empresa aí brasileira de verdade, mas... Então se passa por esse processo, estamos passando por esse processo agora de novo, o Fiesp está aí pedindo a mesma coisa que foi feito na época da Dilma, que é reduzir juros na marra. No caso, agora tem uma coisa nova, que é a reforma tributária, que é basicamente socializar o imposto que vai para a indústria com todo mundo, porque basta ver que a única área que está financiando uma campanha a favor da reforma é a CNI, que é a indústria, né? Vai socializar com todos os comércios, com todo serviço o imposto, e a gente vai ficar naquela coisa, como sempre no Brasil, de voo de galinha, né? Então tem uma fala muito conhecida, né? Que não lembro exatamente quem falou isso, em algum podcast que eu estava, que tem a comparação de esquerda e direita. A esquerda é a festa do Neymar. A festa do Neymar é dinheiro à vontade, comida à vontade, bebida à vontade, vamos todo mundo fazer uma festa, torrar todo o dinheiro que tiver possível, só que depois vem a ressaca. E aí, normalmente, quando vem a ressaca, a direita chega no poder e fala, não, agora vamos arrumar, né? Vamos acertar as contas, vamos ver como que resolve e tudo mais. E depois vem a esquerda de novo. Fala, não, vamos gastar mais dinheiro, vamos torrar mais dinheiro, vamos fazer outra festa, vamos distribuir dinheiro, vamos torrar dinheiro com o BNDES. Que é exatamente o que a gente está vendo agora no Brasil de novo. Né? A diferença é que, no caso dessa analogia, que a ressaca leva 8 anos para passar, porque isso que o Brasil nunca cresce. Você fica 2 anos ali crescendo artificialmente e 8 anos para pagar a conta. A Dilma, por exemplo, matou o crescimento econômico por 10 anos. O que ela fez ali de controle de preço de energia, que a gente está pagando até hoje. Controle, apagão, então um monte de controle. E ela falou que ia baixar em 20%. Só para lembrar. Pode falar. Ela falou: vou abaixar em 20% a conta de luz. Ela quebrou contratos e a conta de luz
subiu. Exato. Só para lembrar, desculpa, só para... Não, e é isso, né? E respeito a contrato é o básico, né, da segurança jurídica, que no inglês se chama rule of law. Pacta sunt servanda. É. Pactos serão cumpridos. Exato. Mas é uma coisa de terminologia, falando em rule of law, eu odeio o termo rule of law, porque ninguém entende o que é isso. Então, uma das coisas que a gente percebeu, um dos problemas que a gente tem aí na não esquerda, que eu chamo, né, que aí você pega todo mundo, que é conservador, liberal, libertário, reacionário, enfim, é que a gente não é muito bom de marketing, né? Eu tenho que admitir isso. A esquerda defende uma ideia que matou uns 100 milhões de pessoas e ainda consegue vender essa ideia. A gente defende o que funciona e não consegue vender bem essa ideia. E uma das coisas que a gente lida é a terminologia. Então, por exemplo, no nosso projeto a gente não chama de liberdade econômica, né? Apesar de estar avançando a lei de liberdade econômica. Por quê? Vai tentar explicar o que é liberdade econômica. Eu queria até chegar nisso depois, mas só uma coisinha antes que me chamou muita atenção, porque os dois falaram de competição, né? E como o liberalismo ele promove a competição. Mas o liberalismo ele também promove a cooperação. Então, para você produzir algo, quanto mais liberal for do ponto de vista econômico, mais fácil e mais barato é a tecnologia para produzir algo. Cara, Milton Friedman da veia, do lápis, da produção do lápis, entendeu? E é isso que você talvez ligue às cadeias mundiais de produção, né? Então é isso que talvez tenha acontecido com o agro, que você fala assim, pô, o cara da fazenda ali e tal, como é que ele vai precisar escoar ou produzir? Assim, não sei como é que é a questão ali da produção propriamente, mas você precisa de insumo, você precisa de fertilização, você precisa de novas técnicas e você precisa acessar isso numa cadeia mundial de produção Isso. e depois você precisa escoar a tua produção, ainda que internamente, mas isso passa pelo... Aí você fala, pô, vou esperar o Estado desenvolver um programa de tecnologia para poder implementar no campo e na população campesina, ou eu vou, cara, dar liberdade, tudo bem, vai concentrar o mercado, vão morrer algumas iniciativas, vão se juntar ali algumas cooperativas, mas eu vou conseguir diminuir o custo tecnológico, ou do salto de produtividade que você precisa. Eu queria falar um pouquinho de liberdade, que eu achei legal que você falou. O outro lado disso é quando eu ouço a notícia, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Eu penso, o Brasil não produz nada. O Estado brasileiro não produz nada. São alguns empreendedores que tomaram risco, que em grande escala estão produzindo e a conta cai pro Brasil. Mas o Brasil atrapalhou esses caras pra caramba. É esse o lance. O melhor governo é o cara que menos atrapalha os caras que estão querendo produzir. Essa é a ideia de liberdade. E é a mão invisível do Adam Smith. É uma teoria ética. O capitalismo é ético. É essa defesa do Adam Smith que é belíssima. Mas é por isso que eu quis dizer da cooperação. Porque assim, isso, ele faz o que acontece? A gente explora muito do ponto de vista aí prático para conquistar os outros a ideia da competição. Porque ela é a mais visível. Só para pegar. Mas para você no competir, bojo do mérito, não, né? E para você competir, as suas cadeias de distribuição, de produção, elas têm que estar tão coesas que o seu preço final é mais barato. Então, para você competir, você tem um time extremamente coeso. Você tá compartilhando com um time para produzir algo contra outro time. É uma ideia meio darwiniana. E o capitalismo tem essa. Esse é o capitalismo selvagem. O medo do capitalismo dito, abre aspas, selvagem, é a ideia darwiniana, do cão come cão, carcará, pega, mata e come. A gente fala, não tem isso. O capitalismo é ético. Acho muito bonito para defender isso. Desculpa. A própria ideia do Adam Smith veio de uma lógica moral, né? De que, pô... Ética cristã, espírito capitalismo. Exatamente. Né? Então, assim, ele veio, não é simplesmente... e às vezes até algumas pessoas do nosso lado confundem isso. Não é que eu quero, assim, libera geral, cada um faz o que quer. Não. Você tem regras, só que essas regras privadas funcionam melhor do que o Estado. É isso. Ninguém vai sair fazendo o que quer, aonde quiser. Ninguém pode entrar aqui e defender o socialismo porque você é contra. Você tem o direito à propriedade, você não pode liberar isso. Como eu não posso entrar na sede do PSOL e falar sobre liberalismo, que eu sou contra. E que ele é contra, e tudo bem. Né? Propriedade privada é isso. Agora, o que ele falou, né, o que ele enxergou, e vários outros autores depois enxergaram, né, Hayek, Mises, enfim, Roupa, é que é muito mais moral você fazer uma troca voluntária entre as pessoas do que ter um terceiro se intrometendo, dizendo, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, me dê 30%, porque a reforma tributária vai para 30% de VA, ainda vão fazer o PIX do imposto, já viram isso? Agora vai ter o PIX do imposto, é a nova CPMF. Você vai pagar o imposto na hora que você pagar a nota. Ah, mentira. Tá escrito